Olá, torcida vascaína, tudo bem? Aqui você acompanha tudo o que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. É novo por aqui? Se junte à família, se inscreva no canal e clique no sininho para não perder nenhum detalhe do Vasco. Hoje vamos falar do fim da novela Cleiton, que fica no Vasco até o fim do ano. Lucas Santos pode render um bom dinheiro ao clube. E VP de obras do Vasco fala em São Januário para 44 mil pessoas. Chega o clique aí no like. Está começando o Vascão Notícias, primeira edição. O passe de Lucas Santos foi fixado, caso o CSKA opte pela compra do jogador no fim deste ano. No final do empréstimo em dezembro, se o clube russo exercer a cláusula de compra do jogador, o Vasco receberá 4,8 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais na cotação atual. O clube terá ainda 6,5% do valor de uma futura venda. Se o CSKA não exercer a compra, Lucas Santos será reintegrado aos profissionais do Vasco em 2020. Emprestado pelo Palmeiras ao Bahia, o atacante Arthur Vitor não jogará contra o Vasco neste sábado. Ele está convocado para amistosos da seleção brasileira olímpica. No Brasileirão, Arthur disputou 15 jogos, fez 3 gols e deu uma assistência. O vice-presidente de Obras e Engenharia do Vasco, Pedro Seixas, afirmou que o Vasco está em conversas com uma empresa portuguesa para ampliação de São Januário. Segundo Seixas, o projeto prevê uma capacidade para 44 mil pessoas no estádio. Ele fala ainda em camarotes modernos e reformulação de áreas como as sociais, porém preservando as áreas históricas de São Januário. A parceria pretendida é com uma construtora portuguesa. As declarações de Seixas foram dadas ao Atenção Vascaínos. Até o fim do primeiro turno, o Vasco disputará 2 jogos importantes para os planos de se distanciar cada vez mais do Z4. Neste sábado, às 11 da manhã, o time enfrenta o Bahia em São Januário. E no outro sábado, dia 14, visita a Chapecoense às 5 da tarde na Arena Condá. Após uma longa novela, o atacante Cleiton chega ao Vasco nesta terça-feira e já treina com o elenco. O atacante de 23 anos fica no Vasco por empréstimo até o fim do ano e os salários serão divididos com o Atlético Mineiro. Na atual temporada, Cleiton fez 7 jogos pelo Bahia e não marcou. Em seu retorno ao Atlético, não teve espaço e por isso foi liberado ao Vasco. O anúncio oficial deve acontecer até quarta-feira. A análise da contratação e das características do jogador você acompanha na sequência. Aleluia, meus irmãos! Acabou a novela. O atacante Cleiton foi, enfim, aí contratado pelo Vasco. O anúncio deve ser feito aí nas próximas horas. Sobre a contratação, pessoal, é uma contratação pontual de urgência do Vasco, né? O Vasco que perdeu alguns atacantes, né? Ribamar, Vinícius Araújo não fazem parte dos planos de Luxemburgo, Maxi Lopes saiu, Ian Sassi saiu, então o Vasco, principalmente nos últimos jogos, aí, tem sofrido com opções. Thales Magno na seleção brasileira, em outubro vai ser pior porque é campeonato mundial, ele vai desfalcar o Vasco em algumas partidas. Então eu vejo com bons olhos a tentativa da diretoria, mesmo que sem dinheiro, trazer alguma opção para o Luxemburgo. Mas sem ilusão, pessoal. O jogador ainda é uma aposta, ele teve boas temporadas, vou colocar aí na tela os números dele nas últimas temporadas. A melhor temporada dele foi em 2015, né? Já faz alguns anos aí com o Figueirense e depois ele vem caindo de produção. É um jogador que joga pelos lados do campo, mas tem características também de finalizador, pode ser aproveitado pelo meio também. Uma boa sorte aí pro Cleiton, bom trabalho, a gente vai estar apoiando aí com a camisa do Vascão. Sobre o valor aí do Lucas Santos em uma possível venda no fim do ano, caso o CSKA interesse e exerça a cláusula de preferência de compra do jogador, 4,8 milhões de euros, transferindo hoje 22 milhões de reais, acho que está um valor bem vendido, tá bom, principalmente porque o Lucas Santos ainda não é uma realidade no futebol profissional. É um jogador que tem potencial, acho que faltou sequência, faltou um pouco de paciência,
tem tudo para explodir, se tornar um grande jogador, mas ele ainda não aconteceu. Então, em virtude disso, acho o valor ok. O que podia o Vasco ter forçado um pouquinho mais é o valor da venda futura, né? A gente sabe que o jogador chega na Europa, se valoriza, pode ser vendido por um valor muito maior aí para um grande clube, e o Vasco ficou com 6,5%. É um bom valor, mas poderia ter chegado ali pelo menos nos 10%. Sobre essa parceria aí para ampliação de Januário para 44 mil pessoas, não preciso nem te falar, né? Excelente se isso realmente acontecer. Parece que a empresa portuguesa ficaria ali com os camarotes durante um tempo, outras áreas do estádio, e o Vasco não teria que arcar com nada, nenhum custo, até porque a gente sabe da situação financeira do nosso clube. Mas a gente já sabe, não vamos nos iludir até que isso seja realmente concretizado. Gostei muito das notícias de hoje, mas quero a opinião de vocês, o que vocês acharam? Fariam alguma coisa diferente que o Vasco fez, sobre a contratação do Cleiton, a venda do Lucas Santos, essa expectativa aí sobre São Januário? Deixa aí nos comentários. Comentário na tela da Luciana Guimarães. Maxi Lopes e Martin Silva tinham que votar para o elenco melhorar de patamar. Comentário de Eleni Miranda. Vamos lotar São Januário sábado, sem mais. Comentário do Gleuton Toledo. Maxi e Martins, sejam felizes sempre. E CBF, lixo. Falar nisso, tô aguardando, viu, Branco? Seu pronunciamento, falando que não vai liberar jogador pra time nenhum, que a CBF mudou de política. Tô aguardando, viu? Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A segunda edição sai por volta das 5h30 da tarde e eu te espero, hein? Até lá!